Entender o Twinmotion é imprescindível porque é a sua ferramenta para a produção de maquetes eletrônicas, bem como simulação. O fato é que também entender ferramentas que são utilizadas junto com o Twinmotion é essencial para que você tenha um ganho maior nos seus projetos. Hoje eu quero falar do Revit, como ele se conecta com o Twinmotion. Primeiramente, por que o Revit hoje, sem sombra de dúvidas, é a melhor ferramenta em termos de otimização de projetos, né, na produção dos mesmos. Por quê? O Revit, eu até anotei aqui, ele trabalha com a parte de documentação desde a topografia. Para quem não sabe, a topografia é a ciência que estuda as superfícies e formas dos terrenos. Se o terreno estiver comprometido, toda a obra, estrutura vai estar juntamente fadada ao fracasso, a erros e comprometida por sua vez. Você já deve ter ouvido falar uma ou outra vez que algum prédio no Brasil, com pouco tempo de uso, caiu. A gente viu muitos desses casos, inclusive no Rio de Janeiro. Mas o fato é que a topografia ela trabalha com a demarcação de limites do terreno, locação e nivelamento dos furos da sondagem, demarcação do esquadro da obra, locação de estacas, locação de pilares, nivelamento do terreno, acompanhamento das prumadas dos pilares, ou seja, onde vai colocar, né, isso sim é questão de edificação também, engenharia, tá? Nivelamento de pisos e lajes. Quer dizer, se o projeto estiver comprometido nessa parte, todo o restante já era. Aí você fala, mas eu que faço maquete eletrônica, trabalho com Twinmotion, porque eu tenho que entender disso. Eu estou compartilhando com você informações da importância de como é bom você entender por que arquitetos e engenheiros utilizam o Revit. O Revit, inclusive, tem dois módulos. O módulo de arquitetura e o módulo de engenharia, que inclusive ele trata das partes relacionadas à elétrica, sistema de ar-condicionado, hidráulica, entre outras nuances mais pertinentes à edificação, à engenharia. Então, eu quero que você entenda que antes o que o pessoal fazia? Você constrói estruturas como prédios, casas, ambientes internos e externos no Revit em relação à estrutura, ou seja, a grosso modo, paredes, pilares, enfim, prédios, centros comerciais, por aí vai. Ou seja, a estrutura. A parte interna, tipo mobília, itens, acessórios, utensílios, isso não é o foco do Revit. O Revit ele foca em fazer a documentação do projeto desde a topografia que eu acabei de mencionar até a conclusão do projeto em relação à estrutura. Então, ele faz a documentação, ele pega a planta baixa, seja ela normalmente vindo aí do ArchiCAD ou do AutoCAD, faz a extrusão, ou seja, a elevação, erguendo as paredes, aí dando pisos, portas, enfim, a estrutura, colunas e tudo mais. Só que a parte interna, a parte de mobília, a parte desses blocos, não é o foco dele. Você até pode utilizar blocos, bibliotecas para poder estar inserindo esses elementos, mas não é o foco dele. E é até bom que não seja, porque aí entra você no Twinmotion para colocar pessoas, para colocar móveis, acessórios, itens, materiais realistas, como espelho, metal, piso, azulejo, tudo que você já conhece está acostumado a utilizar no Twinmotion. Mas agora tem você, que através de um plugin, que inclusive é ensinado no curso de Twinmotion, você pode tornar o seu projeto no Revit integrado de forma nativa no Twinmotion. E aí, o que você faz no Revit com ele aberto, ou seja, o seu projeto aberto, é refletido e atualizado em tempo real com o Twinmotion, ou seja, os dois programas abertos ao mesmo tempo, trabalhando, sendo trabalhado o mesmo projeto e um sincronizando e atualizando o outro em tempo real. É aí que se faz a diferença. Então, quando você, caso venha fazer sua maquete eletrônica, pega um projeto vindo de um arquiteto ou engenheiro, você vai conseguir fazer esse sincronismo e com isso vai otimizar e muito o processo, tá? Então assim, o Twinmotion ele não é para tornar apenas uma maquete eletrônica bonitinha, porém ordinária, não. Ele é para tornar inteligente, humanizada e eficiente como projeto, conversando diretamente com o Revit. Então a importância do Revit é vital. E caso você queira fazer o curso gratuito pela Camaleão do Revit, está aqui o link abaixo. Além disso, vale frisar que o Revit ele tem licença gratuita
para estudantes e professores a nível educacional durante 3 anos. Então você pode baixar, escolher a sua versão, entender, e não tem limite dos recursos, tá? A versão educacional tem os mesmos recursos da versão profissional, e ou seja, você vai conseguir trabalhar com o mesmo projeto lá no Revit junto com o Twinmotion. Então assim, Twinmotion e Revit se falam muito bem, obrigado, são perfeitos, e hoje o Revit é o programa mais utilizado para a parte de arquitetura e engenharia no Brasil e no mundo. Então assim, é importante, você não precisa dominar o Revit, mas é importante você saber o que ele faz, quem o usa, para que você consiga também estar fazendo aí um bom trabalho, um trabalho melhor ainda no Twinmotion, na sua maquete eletrônica, tá ok? Fica à vontade para deixar comentários aqui abaixo do vídeo, dúvidas é só entrar em contato conosco, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo e continua conosco aqui pela Camaleão Digital. Até mais!